Na Europa, enquanto estudava, integrou o movimento panafricanista da libertação da África. Em Lisboa, foi admitido no Liceu Passos Manuel, onde concluiu o 7º ano. Jonas Malheiro não tardou a conquistar muitos amigos entre professores seus e algumas entidades da esquerda. O ano de 1960, o cerco da PIDE, à volta dele, continuou a apertar-se ainda mais. Foi então que os seus amigos aconselharam a sair de Portugal. E o objetivo dos amigos era encaminhá-lo para Moscou, porque achavam que em Moscou ele teria uma melhor formação, que seria melhor orientado politicamente. Chegado a Andai é uma localidade francesa já. Arranjou aí uns pretextos para não seguir imediatamente para Moscou. Então, Jonas prefere um país neutro, esse país neutro é a Suíça. E os seus primeiros amigos eram membros do Partido Comunista Suíço, entre os quais um livreiro chamado Pierre Ribben, que muito ajudou Jonas. Então inscreve-se na Faculdade de Medicina de Fribourg. Mas o curso de Medicina era contrário ao seu ideal político. Quer dizer, um médico, chefe de uma reunião armada, isto para ele soava mal. Preferiu, portanto, uma formação em ciências políticas. Sai da Universidade de Fribourg e vai para Lausanne. Longe da PIDE e seguro do que fazia, Jonas Malheiro aproveitava o período de férias para viajar para Kinshasa, Accra, Cairo, Nairobi, Dar es Salaam, etc. Foi assim que ele criou fortes laços de amizade com alguns chefes de Estado africanos. Em 1959, já pronto a entrar na cena do combate anticolonial, Jonas Savimbi, em busca de apoios, enceta contactos com os americanos, que lhe negam, com os soviéticos que o aconselham a integrar o MPLA. Há um jovem estudante que conheci pela primeira vez em Lausanne, nos princípios do ano já recuado de 1961. Por ali passei para encontrar o seguimento de uma recomendação do jornalista do New York Times, Sr. Lloyd Garrison, que se havia encontrado com o jovem Savimbi no Amo, o qual havia manifestado aquele jornalista o desejo de se encontrar comigo. Durante a nossa longa conversa, apercebi-me logo que se tratava de alguém que não só comungava do meu ideal de libertação da Angola, como revelava uma voluntariedade própria de quem sabia bem o que queria. Não foi, pois, de admirar que logo ali ele tenha manifestado a vontade de o ver a trabalhar comigo na UPA. Contudo, o jovem Savimbi confidenciou-me que já se havia, entretanto, comprometido com os irmãos do MPLA. Então sediados em Conakry. Em maio de 1961, recebi um telegrama de Savimbi, expedido de Nairobi, dando-me conta de que mudara de ideias e que se queria encontrar comigo em Kinshasa. Para essa mudança de opinião, terão contribuído muito os conselhos do presidente Kenyatta, com quem Savimbi se avistara em maio de 60 na capital do Quênia. Foi assim que, alguns dias depois, Savimbi aterrava em Kinshasa para dar início a uma colaboração que se prolongou até 1964, que chamava fraternalmente Chiaia. O papel fundamental do Dr. Savimbi na UPA é notável nos seguintes acontecimentos. Levou à adesão de muitos jovens estudantes angolanos que se encontravam na Europa, África e mesmo em Angola.
proporcionou os primeiros contactos entre o presidente Aldno Roberto e o doutor Agostinho Neto, presidente do MPLA. Criou confiança de alguns dirigentes africanos e asiáticos em relação ao UPA. A sua presença como secretário-geral da UPA levou muitos dirigentes africanos e asiáticos a apoiarem a UPA. Foi a peça mestre da união entre a UPA e o PDA, que deram em abril de 1963 a Frente Nacional para a Libertação de Angola, FNLA, e mais tarde o Governo Proporcional de Angola no exílio do GRAI. Foi o arauto do reconhecimento do GRAI pela maioria dos países africanos independentes e por certos países asiáticos. É amplamente conhecido e reconhecido o seu papel a quando da fundação da UPA em maio de 1963. Foi a propósito do GRAI que se registraram alguns desenvolvimentos importantes quando o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Sr. Jaja Wachuku, advogou junto de nós a necessidade de instalar o GRAI em território angolano, tendo-se escolhido Cabinda, por ser o território que com maior facilidade poderia ser tomado pelo poder colonial, desde que se pudesse contar com os apoios militares de vários países amigos, a Nigéria, ou então Congo e Etiópia. A ideia era de reunir um exército de 30 mil homens. Este plano desmoronou-se pela demora do imperador Haile Selassie, que queria aguardar a ruptura formal entre a OA e Portugal, e pela infeliz ocorrência, no entretanto, de um golpe de Estado, em que os militares depuseram o governo nigeriano, culminando com a morte do senhor primeiro-ministro Abel Balewa. Savimbi acusou este fracasso, que terá determinado alguma desmoralização, logo depois, compensada pela sua vontade de seguir o seu próprio caminho, iniciando um itinerário ambicioso. Eu respeitei do que os outros, mais bem colocados do que eu, poderão contar. Em fevereiro de 1965, num avião que levava de Dar es Salaam a Argel, onde viria a realizar-se um seminário econômico afroasiático, Jonas Savimbi cruza com Ernesto Che Guevara, que acabava de visitar as bases do MPLA em Dolisie. Che queria visitar áreas libertadas pelo MPLA no interior do país e lhe foi negado por razões de segurança. Nesta altura, encoraja Jonas Savimbi na sua intenção de fazer o combate a partir do interior do país. Eu encontrei-me com o Dr. Savimbi em janeiro de 1965 em Dar es Salaam. Parti da Angola para se juntar aos outros que estavam a lutar contra a colônia portuguesa, mas utilizei a via do sudeste africano atuar na Namíbia.